Nós estamos voltando no intervalo, a hora agora da gente agradecer a Denilde Holzhacker. Ela é professora de Relações Internacionais da SPM. Denilde, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda. Meu boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, Lorival. Prazer estar aqui com vocês. Vamos aos Estados Unidos. Aborto deve ser uma peça importante nos rumos das eleições americanas que estão na reta final, curta final, como a gente fala. Trump entrega sinais mistos sobre o assunto. A vice-presidente Kamala Harris tenta se aproximar ainda mais do público feminino, que dizem as pesquisas terá digamos, uma presença, uma participação muito importante nessa reta final. Confira a primeira reportagem da nossa correspondente Mariana Giangiacomo. As mulheres votam majoritariamente em candidatos democratas desde a segunda eleição de Bill Clinton, em 1996. E isso não parece que vai mudar nessa corrida eleitoral. Pesquisa da revista The Economist revelou que 53% das eleitoras americanas votarão em Kamala, enquanto Trump tem 40% das intenções de voto nesse grupo. A mudança no discurso de Trump sobre o tema busca melhorar a sua avaliação junto a essa parcela do eleitorado. Para 63% das americanas, o aborto é um assunto muito importante. E 14% do público feminino dizem que é o tema mais importante no país hoje. As falas de Trump sobre o assunto têm sido inconsistentes e muitas vezes vagas. Ao mesmo tempo em que promete vetar uma proibição nacional do aborto se for eleito, ele comemora o fato de ter nomeado juízes que ajudaram a restringir o acesso ao procedimento. Diz que a decisão deve ser dos estados, que vai ser um protetor das mulheres e que, se for eleito, elas não vão pensar em aborto. Kamala pretende colar a imagem do adversário às mudanças na legislação sobre interrupção da gravidez. O foco será principalmente nos estados da Geórgia e do Texas, onde o procedimento é banido, com algumas exceções. Na Pensilvânia, a ex-deputada republicana Liz Cheney participou de um comício com Harris e mostrou apoio à vice-presidente em um aceno ao eleitorado feminino do estado pêndulo. A pesquisa da The Economist também mostra que 48% do eleitorado feminino americano diz ter uma visão muito negativa de Trump. Outro público importante para as duas campanhas são os eleitores judeus indecisos na Pensilvânia. 300 mil judeus estão aptos a votar no estado. Existe uma grande insatisfação da comunidade com os líderes democratas, principalmente sobre a condução da guerra entre Israel e o Hamas. Os partidários de Trump veem a oportunidade de conquistar votos decisivos. Uma pesquisa da Coalizão Judaica Republicana mostrou insatisfação dos judeus com o governo Biden. Kamala tenta se aproximar desse público mostrando as políticas de auxílio de Joe Biden, como o envio de armas e recursos para Israel. Denilde, essas decisões que a Suprema Corte americana, que foi transformada a composição dela em virtude do processo político eleitoral americano, leia-se Trump, tinham sido comemoradas essas decisões um pouquinho lá atrás, pelas forças conservadoras, como uma vitória importante. Aí a gente entra na questão das consequências não intencionais. Mas isso jogou no debate político americano um tema, ou trouxe ele para uma relevância, na qual aparentemente, e aí vai minha pergunta a você, na qual aparentemente Kamala Harris teria algo para se sobressair a Trump? O William, ela tem algo para se sobressair, não só pela questão que gerou, né, uma mobilização muito forte dos grupos feministas, de grupos de apoio às causas também reprodutivas nos Estados Unidos, mas também porque ela é uma ativista, né? Ela tem um histórico de ativismo nessa questão, ela participou de diversos debates sobre quando a lei foi alterada. Então ela não só é uma mulher, né? Isso também reforça essa agenda, mas ela tem um histórico nessa discussão, então dá mais legitimidade na posição dela. E eu olharia também um outro aspecto, que é o lado do próprio Trump. Ele tem sido muito vago, né, nessas questões. Ele sabe que é um tema que gera aí uma reversão ainda maior, né, um problema para a campanha dele, mas ele tem um vice
que fez e tem feito muitas posições historicamente, ao contrário da Câmara, é um vice que também, o Vance também fez posições de apoio às decisões. Então torna a campanha do Trump um alvo muito claro e para se contrastar, que é o que os democratas têm feito. Então, acho que tem o lado pessoal dela, a agenda, que é uma agenda importante, mas também tem com quem ela está debatendo e se contrapondo. Quando a gente observa o comportamento do Trump, raramente a gente detecta nele o que a gente está detectando em relação a essa questão específica, que é cuidado. Não se pode-se falar o que se quiser do Trump, menos que ele use luvas de pelica. Nesse caso, ele está usando. Será que é um cálculo político decisivo dos republicanos nesse sentido? Detectaram aí um sinal de perigo para a campanha? A CNN calculou que desde que ele se lançou pela primeira vez em 2015, ele mudou de posição sobre o aborto 19 vezes. O Trump era favorável ao direito ao aborto e, aliás, ele financiava as campanhas democratas, né? Ele mudou essa posição porque ele identificou no Partido Republicano uma oportunidade para fazer essa disputa para ser presidente e tal, e foi muito bem sucedido, né? Eu estava assistindo a sabatina da Kamala Harris em Delaware, Pensilvânia, antes de entrar no ar aqui. Ela trouxe essa questão, falou, eu estava com a Liz Cheney essa semana, Liz Cheney, líder republicana. Sim, né? A imagem que nós mostramos, inclusive. E ela falou assim que a Liz Cheney é pro-life, né, contra o aborto e tal, assim como outras pessoas pro-life chegaram para ela e disseram, nós não queríamos que chegasse a esse ponto, porque foram aprovadas leis em estados, né, em que proíbem o aborto até em caso de estupro, em caso de perigo para a saúde da mulher, né, de malformação do feto, e junto com essa corrente vieram também restrições à fertilização in vitro, ao acesso a anticoncepcionais. E essas pessoas do Partido Republicano, que são pro-life, não queriam que fosse algo tão radical assim. Isso foi um ponto que a Harris trouxe, né? E então, entre as promessas que ela traz é de rever essa questão no Congresso, e aí o Anderson Cooper, nosso colega que estava moderando, falou assim, mas não vai ter maioria, né, qualificada de 60 senadores, né, para isso e tal. Aí ela falou assim, mas a gente precisa rever o filibuster, que é essa maioria qualificada. E esse é um tema super... meio quase um tabu, né? Foram feitas revisões do filibuster em vários pontos, sobretudo questões orçamentárias e tal, mas isso é considerado um hardball, né? Assim, toda vez que uma maioria no Senado, uma maioria simples, porque a maioria simples pode rever a maioria qualificada. O partido que é prejudicado por isso fica muito bravo e promete retalhar. Mas ela também se apresentou, dessa vez uma eleitora perguntou em relação ao governo Biden, e aí ela deu a resposta correta, digamos assim, meu governo não será uma continuação do governo Biden, representa uma nova geração em muitas questões, criticou o governo Biden, assim, falando, francamente, as duas administrações não fizeram o suficiente pela moradia, e aí quando foi endereçando esses temas econômicos que afligem tanto a campanha dela. Sem dúvida. E um deles que você acabou de mencionar é se ela consegue ou não se desligar do carimbo que o Trump tenta colocar na testa dela, que é o seguinte, você é apenas mais do mesmo, que é algo que causa certa aversão, certa não, uma forte aversão até por parte de boa parte do eleitorado americano, Denilde. Eu faço referência a essa questão do gênero e a importância aqui nesse momento na eleição americana, sobretudo pelo noticiário da imprensa lá. Um exemplo, entre outros, mas me ocorre agora, que agora há pouco eu estava lendo isso inclusive. Título forte do New York Times, mulheres serão decisivas. Isso é um exagero? Olha, as mulheres tendem a ter um peso grande, né? Eu acho que tem, e aí o porquê que o New York Times fez essa análise, porque
vai ser decidido né, em muitos dos estados, né, os estados pêndulos, por uma diferença muito pequena. E as mulheres, quando nessa questão, elas têm se engajado mais. E a Câmara tem engajado muito as mulheres jovens, que também é um eleitor que normalmente tem uma flutuação de participação política. Qual é o problema que ela tem? Nos subúrbios, né, nas regiões em que há um maior conservadorismo, então pode ser que nesse caso ela não consiga mobilizar as mulheres nessa proporção, enquanto o Trump tem uma base muito fiel, e esse é um dado bem interessante dessa eleição, a diferença entre homens e mulheres é diametralmente oposta. Então, a base dele é de homens, muito forte, também de jovens, homens jovens, mas ao que os homens jovens são menos mobilizados. Então, também essa é uma característica. Então, acho que aqui a questão do decisivo é qual é o grupo que vai se mobilizar mais no dia da eleição, e aí sim vai fazer uma grande diferença. Lorival, por último, fazer uma referência ao que nós trouxemos na reportagem da nossa correspondente, da Mariana Giangiacomo, sobre a saia justa, e eu estou sendo bastante cauteloso nessa definição, do voto judeu em relação a Kamala Harris. Ele depende diretamente da evolução dos acontecimentos no Oriente Médio, tem um impacto direto na formação de opinião por parte do eleitor americano. Ela está conseguindo, nesse caso, dizer exatamente o que ela quer no Oriente Médio? Essa é uma quadratura do ciclo, né? Não tem como ela satisfazer os anseios de uma parte expressiva desse voto judaico, que é um voto diverso, né, William? Você sabe muito bem que a sociedade judaica ela é muito diversa, mas vamos lá, neste momento, né, em que Israel se sente ameaçado pelo Irã, o seu grande inimigo, há uma certa confluência das ansiedades dos judeus no sentido de desejar um apoio quase incondicional a Israel, né? Não necessariamente ao Netanyahu, mas a Israel. E aí as coisas se confundem um pouco. Sim. A questão é muito complexa e certamente não teremos tempo de explicá-la neste momento, já discutimos em outros momentos. Mas, de qualquer maneira, a Kamala Harris, ela representa um governo que tem colocado limites, né, na atuação de Israel na faixa de Gaza e no Líbano, inclusive porque, se não o fizesse, perderia uma parcela significativa também de votos, como aconteceu durante as primárias, em que o Biden sofreu uma rejeição e um voto de protesto por causa de um voto da esquerda, dos jovens Mas também árabe no Michigan, por exemplo. E também árabe e muçulmano no Michigan, que é o estado que mais tem essa população nos Estados Unidos. Então, por isso que eu chamo de quadratura do ciclo. Quer dizer, não tem como eles contentarem todos os setores do eleitorado, da base deles, porque não é que essa base de esquerda vai votar no Trump. Não, é que vai deixar de votar. E é um voto que eles precisam ter, né? Então, a linha dela eu apoio plenamente o direito de defesa de Israel, mas considero que a solução que Israel não pode continuar na conduta da guerra como está fazendo na faixa de Gaza e nem no Líbano, e a solução para isso é que os palestinos tenham o seu direito à autodeterminação e a sua dignidade. É isso que ela sempre repete. E muitos judeus não ficarão plenamente satisfeitos com essa formulação. Denildo, eu já peço desculpas antecipadamente, que eu tenho alguns poucos segundos ainda, mas eu queria deixar a última palavra contigo. Ela está conseguindo a quadratura do ciclo no voto judaico? Não, eu concordo inteiramente com o Lorival. Eu acho que é um eleitor que pode ser, que é decisivo para ela, principalmente aí em estados como Pensilvânia, mas ela tem tido muita dificuldade. E ela tem tido dificuldade também num outro eleitor, o eleitor de origem árabe, que também é decisivo em outros estados. Então a questão Israel, Palestina, a questão Gaza tem sido um problema para a campanha e para a capacidade da Câmara de responder e demonstrar que ela vai fazer algo diferente do que o próprio governo Biden. Denilde Holzhacker, cientista política, professora de Relações Internacionais da SPM.
Muito obrigado pela participação no nosso programa, Denise. Boa noite para você. Boa noite, obrigada. Lorival, novamente obrigado, parabéns pelo aniversário e boa noite. Muito obrigado. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.